Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo da JLCP. Esse vídeo aqui é uma regravação do webinar que nós fizemos de Docker mais Zabbix, ok? Tivemos alguns problemas de lentidão na tela, alguns problemas técnicos, então por esse motivo, para entregar uma melhor qualidade, decidimos regravar todo o conteúdo, ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Robert Silva, eu tenho mais de 8 anos de experiência na área de TI. Atualmente sou especialista Zabbix na JLCP, tá? Sou certificado Zabbix na versão 4.0, especialista professional, e fim do ano a gente está indo rumo ao expert. Aqui tem meus contatos, então e-mail, Twitter, LinkedIn, se vocês quiserem manter contato, fiquem à vontade, ok? E no webinar de hoje nós vamos falar de Docker e Zabbix, né? Docker é um assunto que vem sido falado há bastante tempo, existem algumas palestras, alguns webinars, inclusive um webinar que a JLCP fez com o Jefferson da Linux Tips, né, falando sobre Docker e Zabbix. Só que a gente vai dar um pouco mais uma aprofundada no Docker, alguns conceitos e vamos mostrar, né, alguns itens interessantes que a gente pode fazer com Docker, né, beleza? Então vamos lá, um pouquinho da nossa agenda, vamos falar uma visão geral ali do Docker, né, os comandos básicos. Por que usar Docker, né? Quais são os benefícios que eu tenho com isso? E o deploy dos Zabbix em Docker e como que a gente customiza uma imagem do Zabbix Proxy com o ODBC, ok? E por final a gente pode comentar algumas boas práticas, mas essas boas práticas na verdade ela vai ser falada ao decorrer desse vídeo, né? Então vai ter diversas dicas aí no decorrer do vídeo falando sobre as boas práticas, ok? E as dúvidas, infelizmente não vai estar ao vivo esse vídeo, mas vocês podem deixar no comentário aí no YouTube, onde você estiver vendo esse vídeo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história, né? O Docker, ele teve origem lá na .cloud, tá? Que era uma empresa de hospedagem que utilizava containers Linux em quase todo o seu ambiente. Só que não era um container Docker, né? Era aquele LXC, ok? E aí com o tempo ela foi aperfeiçoando e aí sim que lançou a própria Docker, tá? O Docker ele foi lançado em 2013, né, como open source pela .cloud, né? E atualmente hoje é a Docker Inc, ok? Então, apesar de ser uma solução open source, tem a versão Enterprise também, né? E tem uma empresa por trás de tudo isso, né? Então essa empresa organiza eventos, organiza certificações, tem a famosa DockerCon e assim por diante. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de Docker, tem bastante conteúdo na internet, ou se quiser que a gente traga esse conteúdo para você, é só deixar no comentário que a gente vai falando cada vez mais, tudo bem? Né? E afinal, o que é Docker? Tá? Todo mundo confunde ou compara Docker com máquina virtual e assim por diante. Existe uma semelhança, né? Mas não passa de apenas uma semelhança, ok? Então vamos lá. O Docker é uma tecnologia open source capaz de empacotar uma aplicação em containers, né? Como assim, Robert, empacotar uma aplicação em containers? Sabe todo aquele trabalho quando a gente tem que subir, por exemplo, um site lá usando o NGX ou utilizando o Apache, que a gente vai lá, instala o sistema operacional, atualiza, instala as bibliotecas, né? Faz todo o trabalho de administração ali na própria máquina, no sistema operacional, para em si a gente efetuar essa instalação do NGX lá, ou do Apache, rodando o nosso site, ok? Já no Docker a gente vai empacotar tudo isso. Então a gente vai usar uma imagem padrão, por exemplo, do sistema operacional, Ubuntu ou CentOS, ou até uma própria imagem do NGX, por exemplo, tá? Até desculpe se eu falar errado, eu sempre me confundo na hora de pronunciar NGX, Nginx, cada um fala de uma forma, né? Ok? E aí, a gente empacotando essa imagem, né? O que a gente vai fazer? Todos os passos. Então, ó, na hora que eu instalo o SO, eu executo esse comando, eu instalo essa biblioteca, eu deixo tudo prontinho numa imagem. Quando eu tiver que executar de novo, eu só rodo o container, então não tenho todo esse trabalho, tá, pessoal? E o que acontece? Eu não preciso perder tanto tempo com administração, né, com sustentação, então eu vou utilizar menos recurso. Então já está aí uma das vantagens, dos benefícios de utilizar Docker, né? Eu vou empacotando toda essa minha aplicação, eu só na hora de executar, eu só executo ela, não preciso ter o trabalho. Ó, preciso subir ambiente de dev, de QA. Vai lá, instala uma máquina, provisiona, instala as bibliotecas e tudo mais. Isso vai estar tudo na imagem, ok? E aí tem um link como fonte para vocês quiserem dar uma olhada, o próprio link da documentação da Docker, ok? Aqui eu trouxe uma primeira arquitetura, né? Como é que funciona o Docker, tá? Então a gente tem um daemon ali instalado, né, no Docker Host, ele tem uma API que se comunica e um client, né, que é o Docker CLI, que é onde a gente vai digitar as linhas de comando. Ok? E tudo isso tem algumas divisões. Então, por exemplo, o Docker ele vai gerenciar container,
ele vai gerenciar a imagem, ele vai gerenciar a rede, ele vai gerenciar os volumes. Nós não vamos se aprofundar tanto nesses assuntos, tá? Do que é Docker, pelo menos nesse primeiro momento, ok? A gente vai falar, dar uma visão geral, vocês podem ir atrás de informação, mas se quiser algo mais detalhado, pode solicitar que a gente prepare algum conteúdo nesse sentido. Mas hoje o objetivo é falar como que o Docker pode se comportar com os Zabbix, a gente pode estar utilizando os Zabbix em Docker, tudo bem? Então, ok. A gente já sabe então que a gente tem esses 4 elementos, né? Container, imagem, network e volumes. E aqui eu trago também uma segunda arquitetura, ok? Então eu tenho ali, ó, o Docker Host, ele roda containers, esses containers eles puxam uma imagem, né? E essas imagens ficam ali no registry. Então, ó, temos aí 3 elementos. Então, o registry. Então, onde é que eu armazeno minhas imagens? É no registry. O que é o registry? É como se fosse um GitHub. Como se fosse um Git onde eu armazeno código, mas é um Git para imagem, tá? Então, a Docker chama isso de registry. Eu posso utilizar um registry local. Eu posso utilizar o registry padrão, que quando a gente instala o Docker, ele chama lá o hub.docker.com, né? Ou eu posso instalar meu próprio registry ali, um Primes ou no meu um servidor de cloud e tá configurando ele para utilizar. Além disso, eu posso utilizar o próprio registry dos grandes provedores. Então, da AWS já tem o seu, a Azure já tem o seu e assim por diante. Então, esse registry armazena a imagem, eu puxo essa imagem, né, do registry e eu executo essa imagem no container, ok? Tá, beleza, a gente já sabe que tem containers, imagens, hashes, legal. Mas, Robert, qual que é a diferença entre container e imagem, né? Então, vamos lá. A imagem é a aplicação que queremos executar. Então, a gente pegou todo o nosso passo a passo, né, do que a gente precisa instalar e gerou uma imagem disso, né? E o container é o que é? É uma instância dessa imagem sendo executada como um processo, tá? Então, nós podemos ter vários containers executando a mesma imagem, ok? E o registry padrão, ele se chama Docker, né? Ele chama quem? Ele chama o Docker Hub, né? Então, a gente vai ver lá o hub.docker.com, tá? Onde está as imagens oficiais, não precisa de autenticação para fazer o download da imagem e assim por diante. Beleza. Agora a gente já sabe como é que o Docker funciona, basicamente, né? Qual a diferença de containers e imagens. E agora, qual edição do Docker utilizar, tá? Nós temos 2 edições. Nós temos a Docker CE, né, que é Community Edition, e temos a Enterprise Edition, ok? A Community é gratuita, né, totalmente free. A Enterprise tem alguns recursos a mais e ela já tem um custo de suporte, de licença e tudo mais, ok? No Brasil, poucas empresas utilizam a Enterprise Edition, mas lá nos Estados Unidos e na Europa, isso já é bem difundido, bastante empresa utiliza essa versão Enterprise do Docker, ok? Então vamos lá. Como que eu instalo o Docker, né? Onde que eu posso instalar? Eu vou dar os comandos aqui, eu não vou mostrar como instala. Vocês podem estar utilizando esses comandos, vão conseguir instalar sem nenhum tipo de problema, ok? A gente vai mostrar só na prática a questão do Docker com os Zabbix, né? Então, o Docker, ele pode ser utilizado numa cloud, ok? Então, eu tenho alguns serviços da própria AWS já, o AWS SS, AWS Fargate, ou o próprio AKS que usa o Kubernetes, né? No Azure tem algumas coisas. Ou eu posso subir uma instância na minha cloud, tá? E fazer a instalação no meu Docker, né? Beleza, essa instância ela pode ser um Linux, CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu. Só uma observação, pessoal, até mais uma dica, né? O Docker CE só funciona nessas distribuições. Uma distribuição considerada Enterprise, né, que você paga suporte, por exemplo, Oracle Linux ou a própria Red Hat, o Docker só roda a função Enterprise. Então já pense, na hora de provisionar seu ambiente, se eu quero usar Docker, pense em uma dessas distribuições, se você for utilizar a versão CE, ok? E nós temos também o Docker for macOS e Docker for Windows, ok, pessoal? Tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte: o Docker, ele roda como processo, quando a gente roda no Linux, né? Então o Docker ele foi feito para Linux. Então quando eu estou rodando o Docker, tá? Ele nada mais é que um processo no meu host, da minha máquina, beleza? Só que ele utiliza quando a gente está utilizando no macOS ou no Windows para testes e tudo mais, ele utiliza uma virtualização, né? Antigamente nós tínhamos o Docker Toolbox, ok? O Docker Toolbox, ele dependia do Oracle VirtualBox, porque ele ia subir uma VM Linux lá, tá? E executar o Docker. Agora, não precisa mais, porque ele tem um outro tipo de virtualização, mas por debaixo dos panos vocês podem observar que o Docker no macOS e no Windows, ele
não roda como um processo, porque tem uma máquina virtual, então tem uma virtualização ali embutida. Tudo bem? Então, alguns comandos de tipo docker container top, o nome do container, onde eu consigo visualizar qual o processo que aquele container está utilizando, quais são os processos que eles estão utilizando. Se eu rodar isso no macOS e no Windows, vai funcionar. Entretanto, se eu tentar procurar esse processo, não vai aparecer para mim, ok? Porque está sendo utilizada a virtualização ali. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha que falar aqui nesse sentido. Agora, instalando o Docker no Linux, tá, pessoal? Existem algumas maneiras de efetuar essa instalação, né? Eu posso fazer via pacote, eu posso fazer via binário, eu posso fazer pelo esse script que facilita, né? Esse script que eu chamo do script getdocker.com. Né? Então, acessando esse site, você vai ter lá esses comandos. Então, eu posso utilizar esse curl, né? Onde eu vou baixar esse arquivo get-docker.sh, ok? Ao executar esse get-docker.sh, ele já vai rodar minha máquina, vai identificar qual que é a distribuição que eu estou utilizando, a versão que eu estou utilizando e o que eu preciso para instalar o Docker, ok? O outro ponto, para o Docker, né, para outros usuários tá executando os comandos do Docker, a gente precisa dar esse comando aí. Então, usermod -ag Docker e o nome do seu usuário, ok? E aí tem uma nota importante. Distribuições como CentOS, Red Hat, Fedora, pode não funcionar esse comando do usermod, né? Então, o seu usuário ele vai ter que ser um usuário root, você vai executar com root, você tem que utilizar o sudo para dar os comandos do Docker. Senão ele vai dar falha, vai falar que o daemon do Docker não foi encontrado. Ok, pessoal? Beleza. Bom, tem outro componente do Docker muito importante, que ele não vem instalado por padrão, que é o Docker Compose, ok? O que é o Docker Compose, pessoal? Ele possibilita que a gente execute múltiplos containers com base em um arquivo, né? Então, o que isso quer dizer? Eu vou ter um arquivo lá .yaml, né? Onde eu vou subir 3 containers, por exemplo. No caso dos Zabbix, eu quero subir um Zabbix Server, um front-end e um proxy. Em vez de eu dar a gente vai ver os comandos básicos, né? Mas eu dar um Docker Container 1 e executar cada um, eu posso executar os 3 de uma vez só, ok? Tudo isso utilizando o arquivo YAML. Beleza? E aí como que eu faço para instalar o Compose, né? Tem o passo a passo na docs dos Zabbix, ok? Entretanto, o caminho da documentação ele pode estar desatualizado. Então, para isso, vamos utilizar sempre o GitHub. Então, entra nesse github.com/docker/compose, né? Clica lá em releases, ele vai ter a última versão e lá ele vai ter o passo a passo, né? Então, nesse caso, o curl-l, o link e aí todos esses parâmetros para mim estar baixando o Docker Compose e já salvando lá no CR local bin, ok? E aí eu dou permissão de execução nesse cara, chmod mais x. Beleza? Para mim validar se está tudo instalado perfeitamente, eu dou um docker-compose espaço version, ok? Ele vai exibir para mim a versão que eu estou utilizando no Docker Compose, ok? E aí a gente tem aqui como que nós podemos iniciar o nosso primeiro container, né? Então eu posso dar um docker container 1 -- publish 8080 nginx, tá? O que tem nessa sintaxe? Docker container é o comando para mim gerenciar containers, ok? O run é para mim criar um novo container. O -publish, o -p, ele serve para mim publicar uma porta do container para o host, né? Porque por padrão isso não vem habilitado. A gente pode fazer um vídeo depois falando sobre redes Docker para ficar bem claro esse assunto, ok? E ali eu tenho por último o nginx, que é o nome da imagem que eu estou utilizando, ok? Bom, vamos botar a mão na massa aqui e vamos ver os principais comandos ou os comandos básicos aí do Docker. E vamos começar criando um container, ok? Então vamos iniciar um container com a imagem do nginx igual está mostrando lá no slide, né? Docker container. Se eu der aqui, ó. Aliás, antes disso eu vou fazer o seguinte, o Docker. Opa, deixa eu limpar aqui. Docker -help. Desculpa, eu tô meio gripado, pessoal. Mas vamos lá. A gente já vai ver aqui, ó, os comandos de gerência, né? Então, olha só. Docker Container, ele gerencia containers. Se eu quiser gerenciar imagens, é Docker Image. Se eu quiser gerenciar rede, é Docker Network, ok? E assim por diante. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Dá um clear aqui. Docker Container 1 -p 8080 nginx. Ok? Ele já abriu para mim, parece que não está executando nada, né? Só que se eu vim aqui no meu navegador, 127.0.0.1, olha só,
Opa. Ah, claro, desculpa pessoal, é que eu não estou executando local, geralmente eu executo local, não estou executando uma máquina remota. Então eu vou vir aqui, ó, a máquina, beleza? Welcome to Nginx. Só que olha só pessoal, ele já está imprimindo aqui para mim os logs, né? Então não é isso que eu quero, porque imagina, eu quero continuar utilizando meu terminal após eu subir o container. Então o que eu faço? Nesse caso ele subiu, né? Não subiu em background, né? Então tá executando ali os logs em real time para mim, ok? Então eu vou dar aqui um Ctrl C e vou adicionar nessa minha sintaxe a opção "-d", tá? Então docker container room "-p 80 para 80 "-d", ok? Vamos chamando a imagem Nginx. Agora se eu olhar aqui, ele imprimiu para mim o ID do container. Tudo bem, pessoal? Olha só, se eu executar aqui, continua abrindo o Nginx. Beleza? Como que eu faço para listar os containers que estão em execução? Então eu vou fazer o seguinte, o docker container ls. Beleza? Olha só, ele já mostra para mim que eu tenho um container ali, né? Que ele está executando. Deixa eu até diminuir o terminal para vocês verem aqui. Então olha só, ele traz um nome, do ID do container, qualquer imagem, qual comando que ele está utilizando, o status, a porta e o nome que ele está. Beleza? Vou aumentar aqui novamente. Ok, só que vamos fazer o seguinte, eu tenho um container aqui executando então, né? Docker container ls mostra o container executando. Só que eu quero parar esse container, eu tenho duas opções, né? Eu posso chamar pelo nome, no caso como eu não defini nenhum nome, ele chamou aqui, ele criou um nome aleatório, ok? Então eu vou dar um stop nesse cara, docker container stop e vou chamar pelo ID. Então se eu digitar os 4 primeiros números do ID do container, ele já para pra mim, olha só. Ele parou esse cara. Se eu der um docker container ls agora, você consegue observar que ele não tem nenhum container em execução, tá? Mas e os containers que pararam, Robert? Onde é que eles ficam? Eu posso utilizar aqui, ó, docker container ls -a, ok? Que ele mostra os containers que foram parados. Então os dois containers que eu subi, ó lá, estão com o status exit, né? Então eles estão aqui, ok? Tudo bem, então a gente já sabe agora criar um container, sabe listar os containers e sabe parar um container, né? E aí eu consigo também com esse ls -a listar todos os containers, inclusive os parados, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar um nome para o nosso Nginx, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Antes disso, eu vou voltar aqui no meu navegador, olha só, se eu atualizar, não tem nada executando, né? Então eu vou executar de novo, docker container docker container room -p 80 -name, vou colocar web host -d, ok? Para ele executar em background, e eu vou chamar a imagem do Nginx. Tudo bem? Executou para mim, se eu der um docker container ls, ele está lá executando esse cara, ok? Como que eu faço para ver os logs dele? Docker container logs web host. Tudo que estava mostrando na tela agora para mim, aquela hora, ele mostra aqui. Só que olha só, ele mostra os logs e sai, né? Então tá vazio. Eu vou acessar aqui, vai preencher o log. Se eu der o docker container log de novo, ele mostra para mim. E como que eu faço para continuar visualizando o container constantemente, né? Então docker container logs, opção "-f" e o nome do container, ok? Então ele tem uma linha ali. Se eu executar, ele já vai ter outro. Se eu executar, ele tem outra, ok? Vamos colocar um nome diferente aqui, /test, notefound, olha só, /test, falha, arquivo não encontrado, notefound. Beleza, pessoal? Então, é isso aqui, o nosso container com Nginx já está executando, tá bom? Mas lembra que eu falei que o container ele é só um processo rodando? Como que eu consigo visualizar isso? Olha só que bacana, docker container top web host. Deixa eu diminuir aqui a tela para vocês visualizarem bem junto comigo. Deixa eu dar um clear aqui. Docker container, aliás, só vem aqui para cima. Beleza, PID 680, PPID 636, ok? Então esse cara aqui, ó, 680,
Vamos procurar esse processo aqui no nosso servidor. Então docker não, ps aux pipe grep pipe, né? Pipe grep 680. Olha só, é o nginx que está executando, né? Se eu parar esse cara do nginx, só que agora eu quero parar e já remover ele, não quero ficar nem naquela lista lá, né? Eu vou deletar ele forçando, né? Então se eu tivesse um container já parado, docker container rm, o id é o nome do container. Como o nosso container está executando, eu vou dar o "-f" para forçar e vou colocar o nome dele, webhost, beleza? Olha só, docker container ls agora, não tem mais nenhum cara executando. Se eu vim no navegador aqui, não tem mais nenhum cara abrindo, beleza? Só que, vamos constar o processo agora, mesma coisa, ps aux pipe grep 680. Agora não tem mais nenhum, só o meu grep tá ali. Ok, pessoal? Então vocês conseguem ter realmente a noção de que um container é um processo rodando dentro do nosso host. Nada mais do que isso. Tudo bem? Então, por enquanto é isso. Vamos ver agora umas outras opções que nós temos, né? Então, se eu vim aqui, ó, deixa eu dar um clear nesse cara. Eu vou dar um docker container run -help. Vamos ver todas as opções que ele tem para mim quando eu vou executar um container. Tem bastante. Mas olha só, uma que é muito importante aqui, pessoal, essa "-z", ou "-env", né? Que é para definir uma variável de ambiente. Vocês vão ver que a gente vai estar utilizando muito isso. Por quê? Porque nós temos que, quando executar o Zabbix Server, passar alguns parâmetros para ele. A gente, quando instala manualmente, a gente não vai lá e altera alguns parâmetros de configuração. Qual que é o server lá no agente também. Então, principalmente no server.conf, né? Qual que é o nome dele, qual que é a porta que vai executar, e outras, o puller, se eu vou aumentar o puller, se eu não vou, qual que é o nome dele que eu quis dizer, do banco, né? Quem é o banco de dados, se é localhost, se não é, qual é a senha. Tudo isso daí eu tenho que mudar manualmente, né? Quando eu estou rodando em Docker, eu tenho que passar uma variável de ambiente com isso. Então, por isso que a gente tem ali essa opção "-z", né? Ou "-env", que é para definir uma variável de ambiente, ok? Todas essas opções que nós temos, elas também existem no Docker Compose, ok? A gente vai ver a diferença do Docker Compose para o Docker Container Run que a gente estava executando agora, né? Então, olha só, para mim executar dois containers, eu teria que executar duas vezes Docker Container Run -d nginx, Docker Container Run -d httpd. Por exemplo, eu não tenho imagem HT do Apache ali, ele vai estar baixando. Então eu teria que digitar esse comando duas vezes para mim poder estar subindo esses caras. Com o Docker Compose eu não preciso disso, né? Por isso que agora a gente vai ver um assunto bem legal. A gente viu ali executando alguns containers, listando, parando e assim por diante, né? Aí tem um ponto importante, pessoal. O que acontece exatamente quando executamos um container, né? Então vamos lá. Primeiramente, o Docker vai procurar a imagem localmente no cache, né? Sempre que eu baixo uma imagem, ela fica armazenada localmente. Se ele não encontrar, o que ele vai fazer? Então ele procura no repositório remoto, né? Que por padrão é o Docker Hub. Foi exatamente o que aconteceu quando a gente tentou executar ali a imagem do Apache, né? O HTTPD. Eu não tinha essa imagem em cache, então ele foi buscar ela, né? Beleza. Fazendo isso, ele vai fazer o download da imagem, né? Que por padrão, a última versão. Se eu não passar a tag, a versão que eu quero, ele vai baixar a última versão, ok? Aí ele cria um novo container baseado nessa imagem e prepara para iniciar, ok? Esse iniciar, ele inicia um novo container com base na imagem, mas ele não faz cópia da imagem, tá? Ele vai criando camadas para definir as mudanças. Então eu posso usar uma imagem padrão, que é o que a gente fazer quando for customizar a imagem para o Zabbix Proxy, né? Então eu posso usar uma imagem padrão, e essa imagem eu adicionar comandos ou adicionar algumas tarefas e ele vai adicionando camadas a essa imagem para ter tudo separado e guardado, ok? E aí ele concede um IP virtual na rede privada dentro do Docker Engine,
ok? E aí beleza, aí por último ele inicia o container com o comando cmd lá definido no Dockerfile, né? A gente não vai ter acesso às imagens padrões nisso, mas ele define, toda a imagem ele tem um cmd lá, né? Que é quando o container restart é o comando que ele tem que executar. Então, por exemplo, startar nginx, startar os Zabbix Server, startar os Zabbix Proxy e assim por diante, ok? Então agora a gente vai ver o deploy dos Zabbix em Docker. Então beleza pessoal, eu tô aqui com o meu VS Code aberto, né? E lembra que eu falei daquele arquivo YAML? Pois é, eu tô com ele aqui, né, pra gente fazer o deploy do nosso Zabbix. Vamos lá, primeira coisa, vocês vão ver eu fazendo o deploy de um container com MySQL. Se for para ambiente de teste, ok, só para testar ali na hora, coisa rápida. Se for para produção, pelo amor de Deus, pessoal, é MySQL, banco de dados fora do Docker, ok? Por quê? Containers nasceram para ser efêmeros. O que você quer isso? Nasce para morrer. Né? Então nada que tem nele eu preciso guardar. Já no banco de dados eu tenho que guardar os dados, né, que eu salvei, as alterações que eu salvei. Isso num container convencional, isso não acontece. Tudo bem? Legal. Então vamos lá. Aqui está o nosso Docker Compose, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, a versão que eu estou utilizando. E aí eu começo a criar meus services, né? Eu tenho 3 coisas que eu tenho que criar. Só que uma delas eu não estou mostrando aqui porque eu não utilizo, que são os volumes, né? Mas então eu tenho os services que eu vou rodar e quais são a network que eu vou estar executando, ok? Então, nos services, eu tenho aqui 4 serviços, então vai subir 4 containers. MySQL, qual que é a imagem que eu estou utilizando? MySQL, aqui 2.5.7, que isso aqui é a tag da imagem, ok? Qual o nome do container? E lembra que eu falei lá da variável de ambiente? Olha só, tem aqui então as variáveis de ambiente que eu estou passando. Então, MySQL, root, password, qual que é a senha, qual que é o database, qual que é o usuário, qual que é a senha, qual que é o host que é root, né? E as portas aqui também. Então, tem as portas, qual que é a rede, o volume, tá vendo? Eu estou mapeando aqui, né, o volume para mim usar no meu próprio diretório, sempre que vai restartar, ok? O Zabbix Server, mesma coisa, qual que é a imagem, o container, tá ok? Eu não vou detalhar muito aqui esse Docker Compose, ok, pessoal? Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre Docker, Docker Compose, deixa nos comentários aí que a gente prepara algum material, algum treinamento, algo nesse sentido, tudo bem? E aí, o meu serviço do front-end. E o legal aqui que a gente vai ver depois é o serviço do proxy. Estão vendo aqui que eu estou usando uma imagem padrão, e está comentado aqui uma imagem custom. A gente vai ver essa imagem custom, ok? Como que eu faço para isso executar? Então agora eu estou usando o meu Mac, né? Não estou usando lá minha máquina no que eu estava utilizando antes, eu estava utilizando um Ubuntu lá, estou usando aqui no meu laptop, ok? Então eu vou dar um docker container ls. Algum container executando? Não. Docker container ls-a. Nenhum container executando. O que eu tenho que fazer agora? Docker compose up. Ok? Esse Docker compose up, eu não utilizei a opção "-d". Então é a mesma coisa para os containers. Os logs vão ficar cuspindo aí na tela. Ok? Então ele vai subir para mim tudo, né? Se vocês observarem aqui, eu tenho a pasta data, né, que é onde ele vai armazenar os dados do MySQL. Eu já criou MySQL, IBdata, eu já vi SOV, eu já tenho todas as informações aqui. Se vocês observarem, eu ainda não tenho a pasta Zabbix, né, que é onde fica o banco de dados do Zabbix, porque ele está finalizando todo esse processo, está criando, está subindo o MySQL tudo direitinho. Olha só em falar aqui, agora ele já criou todas as tabelas e continua criando. Tudo bem? Então, vocês sabem que para mim subir o Zabbix Server, eu preciso ter o meu banco de dados completamente no ar, né? É o que não está acontecendo aqui nesse momento. Por quê? Se a gente observar, no nosso Docker Compose, eu tenho algumas dependências, né? Depends on do que? De MySQL, Zabbix Server. Então, esse container ele vai terminar aqui. Vai esperar o meu banco de dados ali, o meu MySQL subir até o final, ok? Para que ele possa dar sequência e startar por completo. Tudo bem? Aqui, ó, se a gente observar o Zabbix Proxy ao DBC, ele tentou conectar ao Zabbix Server na porta 10.051, não teve sucesso. Nessa primeira start, né, essa primeira checagem que eu estou fazendo aqui, ele demora realmente um pouco. Por quê? Porque ele está criando todas as tabelas do banco. Agora, se eu vim aqui, ó, deixa eu verificar só a porta que eu estou utilizando no front-end aqui. Então, a porta padrão 80, tá? O padrão navegador 127.0.0.1.
tudo bem? Olha só, eu já tenho os Zabbix aqui. Vocês observarem aqui, ó, Zabbix Docker, igual eu defini lá, usuário e senha, beleza? Zabbix executando, ó, Zabbix Server, tá tudo executando bonitinho. Beleza, meu Zabbix já tá no ar, muito rápido, menos de 2 minutos, né? O que eu vou fazer aqui é adicionar um proxy, né? Deixa eu ver só o nome do proxy que eu tô utilizando. Olha só, no proxy aqui, o container name dele é ZBX Proxy ODBC, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui agora, eu vou criar esse proxy, modo ativo, ok? Tem uma comunicação, vamos ver um pouco mais de detalhe do proxy. Eu tenho qual que é o mood que eu estou utilizando, qual que é o meu Zabbix Server, a porta, um nome. Eu coloquei o nome errado lá, porque o ZBX Hostname é ZBX-PRX, não proxy. Então deixa eu mudar aqui, porque senão realmente nunca vai se comunicar. Tudo bem? Mudei, ok. Ainda não visualizou, não teve comunicação. Deixa eu fechar esse terminal aqui, já que eu não vou usar, ok? Tudo bem, então tô vendo todos os logs ali. Se eu quiser utilizar meu terminal, não consigo, né? Se eu quiser fazer alguma outra coisa, também não consigo. A gente vai resolver isso já já. E eu tenho aqui, ó, comando remoto habilitado, ok, config frequency, 10 segundos. Quanto tempo eu envio? 1 segundo. Qual que é o timeout? 30 segundos. Qual que é a porta? 10.051, ok? E se vocês observarem aqui, ó, boas práticas, né, ou dicas, o Zabbix Server, ele não tá com porta exposta. Por quê? Todo mundo que chegar nesse Docker Host, ele vai chegar no proxy, tá? E o proxy já se comunica com o server, porque eles estão na mesma rede. Então, eu só tenho que publicar a porta, né, quando eu vou acessar de uma outra rede, eu vou acessar do meu host pro meu container. Tudo bem, pessoal? Ok, vamos verificar aqui se o proxy já comunicou. Beleza. Proxy já comunicou. Vamos validar uma outra coisa aqui no proxy só, pessoal. Antes disso, eu vou cancelar aqui a execução desse cara. Abortou. Se eu tentar atualizar aqui, continua no ar. Beleza. Docker, container, ls. Olha lá, meus containers estão executando, só parou de mostrar os logs ali para mim, ok? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, esse meu container do proxy. Docker. É um comando que a gente não tinha visto ainda, container, para mim pegar o shell desse cara, né, pegar o bash dele, eu não necessariamente preciso conectar via SSH, até porque no Docker eu não vou conseguir conectar via SSH. Eu não tô com a porta 22 ali exposta, né? Então o que eu tenho que fazer? Docker container exec -it para executar no modo interativo e abrir o TTY, né? Aí o nome do container, bash. Olha só, já mudou ali para mim, eu tô no container agora. Ok? Se eu vim aqui, ó, cd /etc, opa, e eu procuro aqui, ó, ODBC, ele só tem aqui esse ODBC inst. Se eu der um cat nesse cara, eu vou observar que só tem por padrão aqui, ó, PostgreSQL e MySQL. Então, esse proxy não está preparado para o ODBC. E olha só, eu estou utilizando, opa, aqui, a imagem padrão, né, a imagem oficial das Zabbix, ok? Vamos resolver isso? Então, eu vou sair aqui desse shell, vou vir aqui, ó, docker container ls. Eu não preciso parar todos esses meus caras aqui. Beleza, então vou mostrar os arquivos aqui que a gente vai utilizar para customizar a imagem do Zabbix Proxy, né, resolvendo aquela questão do ODBC que eu acabei de comentar, ok? Então eu tenho lá meu Dockerfile, que é o arquivo que gera a imagem, tudo bem? Então nesse arquivo, como que ele funciona? Eu tenho o from, né? Quem que é a origem da imagem que eu vou utilizar, quem é a imagem que eu vou usar como base e quais são os comandos que eu vou executar. Então basicamente, eu copio meu odbc.sh para o /root, dou permissão de sh, de executar e executo ele. Ok? E logo na sequência eu copio dois arquivos, odbcinst.ini e odbc.ini. Tudo bem? Então olha só, meu odbc.ini está aqui com as parametrizações para me conectar no banco dos Zabbix, né, no MySQL, ok? E aqui o odbcinst as configurações, os parâmetros dos drivers odbc. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso, pessoal? Eu tenho que só fazer o seguinte. Eu não mostrei aqui o adbc.sh, é bem simples, tá? Eu instalo algumas libs e instalo o MySQL Connector. Tudo bem? Então, olha só. Vou ficar aqui no meu Dockerfile e eu vou fazer o seguinte. Docker build, para gerar uma imagem, -t, uma tag. Então, vou colocar aqui, ó, a mesma tag que eu uso aqui no Docker Compose, né, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó,
custom proxy latest, ok? E o ponto que ele vai pegar do diretório local, então já sabe qual que é o contexto, tudo bem? Então olha só, ele está preparando ali, gerou minha imagem, executou, tudo bem, ok? Você fez o build da minha imagem. Na máquina de vocês, se vocês forem reproduzir, pode demorar um pouco, porque vocês não têm todas essas camadas que eu já tenho, né? Então já tinha gerado essa imagem aqui, já tinha utilizado, tudo bem? Então por isso que aqui foi bem rápido, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Docker compose up -d. Eu vou executar e ele vai fazer o seguinte. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui, ó. Na imagem, no meu proxy, eu vou trocar a imagem atual, que ele pega a imagem oficial, eu vou usar a imagem do custom proxy, ok? Salvei aqui e vou rodar o docker compose up -d novamente. Olha só, ele vai ver que MySQL, Zabbix Server Frontend está up to date, não precisa mudar, e está recriando o Zabbix Proxy ODBC, tudo bem? Então, se eu dar um docker container ls aqui, ele mostra os containers para mim. Eu vou um docker container exec -it bash para mim pegar o shell desse cara, né? Deixa eu vir aqui, ó, cat odbc etc odbc inst.ini. Olha só, já não mostra mais o MySQL e o push, já está mostrando os dois novos caras, que é o que eu tinha mostrado para vocês ali. Se eu der um cat /etc /odbc.ini, ele já mostra também aqui, ó, a configuração do banco que eu tenho que conectar. E o melhor agora, se eu dar um -v zabbix db, olha só, já está conectado no banco, né? Então se eu der aqui, por exemplo, um show tables, ele já mostra para mim todas as tabelas do Zabbix. Então do Zabbix Proxy eu já estou conectando no meu MySQL, que é o banco do meu Zabbix Server. Beleza, pessoal? Então é isso aqui, é dessa forma que a gente customiza, tá? Foi um exemplo bem simples, bem tranquilo, dependendo até para vocês reproduzirem no ambiente de vocês, ok? E a gente encerra por aqui, né? Então essa gravação, ok? Eu deixo o meu muito obrigado pela presença no webinar que a gente teve e agora por quem está assistindo esse vídeo, tá? E marquem na agenda aí, tudo bem? O próximo webinar é sobre mercado de trabalho Zabbix. Então fica de olho, vai lá no bit.ly/jlcp novidades e fique por dentro dos nossos conteúdos que a gente está gerando constantemente. Ok, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês mais uma vez e até a próxima.